proposta Rural Urbana, ela nasceu a partir de um diálogo que as brigadas tiveram com o Movimento Sem Terra, o MST, e foi fruto de um contato que nós tivemos com experiências em alguns outros estados do país, principalmente São Paulo e no Sul. Em São Paulo é denominado os acampamentos rural urbanos de Comuna da Terra. E o que é a proposta rural urbana? A proposta rural urbana é de conciliar, dentro de um espaço, de uma ocupação, tanto elementos da ruralidade como elementos da urbanidade. Então, um acampamento tradicional do MST, as famílias não saem para trabalhar na cidade. Elas trabalham, né? Pelo menos é a regra, claro que... Mas a regra é que as famílias trabalham no cultivo da terra. O acampamento rural urbano, ele tem essa flexibilidade das famílias que têm um perfil, né? São trabalhadores da cidade, poder trabalhar na cidade. Então, isso significa dizer que o acampamento rural urbano, ele leva em conta o perfil das famílias. Então, aquelas famílias têm um perfil, né, de poder trabalhar com a terra, né, com cultivos agrícolas. Elas vão trabalhar com a terra, vai ser destinado o espaço para poder ter esses cultivos, essas experiências, né, de produção agrícola. Mas aquelas que não, aquelas que, né, têm um perfil mais de trabalho urbano, né, vão trabalhar na cidade. Um outro elemento também importante do acampamento rural urbano é de garantir formas cooperadas de produção, seja formas agrícolas ou não agrícolas. Então, organizar famílias para poder montar uma forma cooperada em torno do artesanato, em torno da produção de algum outro, né, bem de consumo, mas também dentro da questão da luta pela soberania alimentar, produzindo, né, a segurança alimentar, poder ter esse manejo também. Quanto a Dandara, quando a ocupação foi realizada, nós pensávamos em assentar aqui cerca de 200 famílias, né? E aí seria uma média de meio hectare por família, porque a proposta do acampamento rural urbano é meio hectare, 1 hectare, é menor do que o acampamento tradicional rural. Porém, houve um processo de massificação muito intenso aqui. Na primeira semana, nós chegamos a atingir o pico de 1.086 famílias. Né? Em uma semana, nós chegamos com 150 famílias organizadas nas periferias de Belo Horizonte, que pagam aluguel, moram de favor, vivem em área de risco. E houve esse processo de massificação muito intenso, que foi reflexo também do impacto que Dandara gerou na cidade de Belo Horizonte. Então, veio pessoas de vários bairros, de outras cidades da região metropolitana. Então, isso inviabilizou, em certa medida, a proposta rural urbana. Mas, de qualquer forma, né, nós temos aí a previsão no nosso plano diretor coletivo de apropriação do espaço, de destinação de algumas áreas para a produção coletiva. Por exemplo, a previsão de uma grande avenida de 35 metros de largura, e essa avenida tem a proposta de um canteiro central para se plantar mandioca, feijão, cultivos típicos do cerrado brasileiro. E também em outras áreas, né, próximo à área de preservação, também tem alguns cultivos e tudo mais. Fora as experiências individuais. Então, tem muitas famílias aqui que têm cultivo de hortas e tudo mais. Agora, nós não temos condição mais de alcançar, né, a proposta rural urbana na sua né, integralidade. Então, o número de famílias que nós chegamos aqui, hoje nós estabilizamos em 887 famílias, 887 lotes, né, porque houve muita desistência e tudo mais, houve um processo de peneira, né, dessas famílias também, aquelas mais necessitadas e tudo mais. E a partir do plano urbanístico que foi construído para que a gente não reproduza mais uma favela, mais uma área de risco, mais uma situação que possa no futuro ter que implicar numa intervenção, né, do poder público para regularizar. Então, nós estabilizamos nesse número, mas vamos ter experiências embrionárias do que a gente pretendia construir no início, que é a proposta rural urbana. A relação do Dandara com os vizinhos agora é mais estável, mas no início da ocupação eles não aceitavam. Tem muitos moradores que não aceitam, mas tem muitos moradores que agora sim, eles nem brigam,
nem a favor nem contra, eles estão neutros. Então, assim, a gente fez uma passeata pelas ruas aqui do Céu Azul, da região aqui. Então agora eles têm uma visão melhor, porque a visão deles era que a gente estava aqui para badernar, para bandidagem. Hoje eles já veem isso com um olhar totalmente diferente. Todas essas redes, esses meios de comunicação já vieram aqui, já fizeram entrevistas, filmaram a ocupação. Não, a gente está com o processo em aberto, né? Tivemos o julgamento há uns 15 dias atrás e o julgamento foi suspenso. 12 juízes, desembargadores votaram contra e 8 pediram vista. Então agora, dia 28 agora retorna o julgamento. A maior dificuldade aqui é construção. Sim, agora está mais estável também porque no início a polícia não deixava o material de construção entrar. Agora a gente está conseguindo entrar com material de construção. Não sei até quando, mas a gente está tentando isso. E a questão é a construção mesmo, porque a maioria das pessoas não tem condições financeiras para estar construindo, mas aqueles que têm uma condição mais ou menos, está fazendo o que pode, 1 cômodo, 2 cômodos, e assim a gente vai levando a ocupação em frente. Na ocupação urbana, o fundamental é a moradia, né? O elemento central da ocupação urbana é o direito de morar, né, com dignidade. Na ocupação rural já é a questão da terra, né, da produção. Claro, também tem a moradia e na ocupação urbana também tem a questão do trabalho, mas o fundamental, né, é isso. E é a bandeira que está ali, porque a ocupação urbana ela não traz só a reivindicação da luta pelo direito à moradia, mas é a luta pela transformação, né, do espaço urbano. Então é o direito à cidade que está colocado. Aqui na Dandara, por exemplo, já foram várias mobilizações para a questão da saúde, a questão da educação, né, outras questões também. Então, isso é mas a moradia acaba sendo o que tem maior destaque. Né? No caso da ocupação rural, é a questão do manejo com a terra, da produção, o acesso à terra, né, e o que produzir. Então, isso que é o maior diferencial das ocupações. E fora também as famílias, né? Então, a ocupação urbana geralmente organiza famílias das periferias da cidade, né? Apesar que isso está se tornando uma fronteira, né, mais tênue, porque é muito comum ocupações rurais também serem organizadas com famílias que são, como eu disse antes, excedente dentro das cidades, né? Tem experiências de ocupações do MST em São Paulo que as famílias foram mobilizadas em albergues, né, da capital. Claro, eu acho que o impacto da ocupação urbana é, sim, de fato, maior, né, os meios de comunicação se concentram nas cidades, né, a população se concentra nas cidades, então tem um impacto maior, apesar do Brasil não ser algo novo, né? Então, algumas cidades agora estão resgatando esse processo, mas as ocupações... Belo Horizonte, por exemplo, 1/3 dela é fruto de ocupações, só que tem um diferencial, né? Tem as ocupações espontâneas, foram muitas delas hoje bairros, comunidades, favelas consolidadas, que vai uma família, depois outra, quando se percebe já se tem ali uma comunidade constituída. E as ocupações organizadas, como aqui o caso da ocupação da Dandara, uma ocupação em que organizações... mobilizam famílias, mobilizam pessoas, ocupam a área reivindicando a desapropriação desses espaços que não cumpriam a função social.